Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio a gente conversa com um cara lá do ABC Paulista, de Santo André. Ele, na verdade, nem fez faculdade lá pelo ABC, foi pra praia fazer emprego e depois de um tempo lá na Praia Grande, ele veio procurar emprego em São Paulo. Passou por algumas empresas e depois de um tempo de carreira, ele entrou pro Itaú. Lá ele trabalhou por 17 anos. Só que ele sempre teve vontade de tentar algo fora do Brasil. E aí ele tentou o Canadá e parecia legal, mas ele e a família ficaram com um pouco de medo do inverno e eles resolveram pesquisar sobre Nova Zelândia e Austrália. Foram lá conhecer a Nova Zelândia, gostaram bastante, planejaram tudo certinho e foram lá viver nessa ilha. E bom, hoje a gente vai saber então como que é viver e trabalhar na Nova Zelândia e algumas curiosidades bem legais de lá que eu tenho certeza que você não sabe. E para essa conversa de hoje estamos, como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Tudo ótimo. E hoje a gente vai lá e de volta outra vez para Nova Zelândia. Ah, você roubou minha referência. Desculpa, Gabi. Bom, galera, como sempre, só nosso jabazinho inicial, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Douglas, então pra começar, cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você fez da vida de formação, de carreira e como você foi parar aí do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. Olá, pessoal. Então, eu morava em Santo André. Também, cara. Eu morava lá também? Eu sou de São Bernardo. Ah, então, legal. Eu morava lá uma época, eu fui uma época pra Praia Grande, aí lá eu fiz a FATEC, processamento de dados, depois comecei a procurar, como todo mundo, procurar emprego em São Paulo, aí achei uma consultoria, mas fiquei lá por pouco tempo, 2, 3 meses, que eles não tinham depois o orçamento para os projetos. E aí fui indicado para uma outra consultoria em São Bernardo. Aí lá eu fiquei por um tempo, por uns 2 anos. Depois de lá que eu mandei os currículos e consegui ir pro Itaú. Lá que eu fiquei bastante tempo, por volta de uns 17 anos. Eu fiquei bastante tempo lá, mas sempre que eu ia viajar assim com a minha família, a gente pensava, acho que dá para tentar alguma coisa fora daqui, né? A gente teve filha ainda, então a gente ficou mais ali preocupado com a questão tudo do Brasil, complicações de violência e tudo, oportunidades. Então a gente sempre que viajava ficava comparando, falava, por que a gente não consegue tentar alguma coisa? Até antes dela nascer, em 2011 a gente tentou o Canadá, foi lá pra viajar, quando a gente se casou, a gente foi lá conhecer lá e ver se era a nossa cara pra mudar. Foi naquelas palestras que o Canadá oferece sobre imigração, mas quando a gente chegou lá a gente viu assim, parece muito legal, mas quando a gente foi em maio, junho, que era verão, né? Chega a parte do inverno, ficou com recente, não tinha nossa filha ainda, que ela nasceu em 2012. Também eles começaram depois a fechar um pouco as portas em relação à documentação, você podia fazer pelo Brasil, depois começou a mudar para o México, então ficou um pouco mais fechado. Aí depois disso a gente falou, vamos deixar por enquanto, a nossa filha nasceu em 2012, só que a gente sempre pesquisava essa parte, ver se era possível alguma coisa. Aí por volta de 2016, comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia e a Austrália. Aí vi que a Austrália era um pouco mais complicado, o ICE que eles pediam era um pouco mais alto. E aí em 2017 a gente resolveu vir aqui conhecer. Eu tirei férias e vim conhecer, a gente veio conhecer o país, a gente veio na Ilha Norte, um pouco da Ilha Sul também. E a gente gostou muito, porque era mais a nossa cara, assim, cidades mais calmas. Auckland é um pouco corrido, mas você saindo de Auckland é bem mais sossegado. Aí eu passei numa faculdade aqui que eu ia fazer uma pós-graduação. Aí durante a minha visita aqui eu vi que você conseguia, por exemplo, aplicar para ganhar a residência com 100 pontos, que você consegue fazer isso pelo site da imigração da Nova Zelândia. Aí eu comecei a
fazer o AIDS, tudo. Só que durante o processo, eles aumentaram a regra para 170 pontos. E para conseguir essa numeração, você tinha que ter uma parte de trabalho aqui e alguma experiência local. Aí eu falei, aí complicou um pouco, né? Mas aí a gente falou, então vamos ver lá se eu pensou. Eu pensei muito de, tipo, sair do banco, largar tudo ali que tava mais sossegado, casa própria, tudo, e falar, vou fazer o quê? Vamos, não vamos, só que ficar com aquele mesmo receio. Ao mesmo tempo eu posso passar aqui mais 20 anos e ficar arrependido. Por que eu não tentei? Por que não tentei? Aí eu comecei a fazer o processo com a agente de imigração em 2017, depois que eu vim aqui, a gente veio em maio. Aí quando eu voltei, comecei a agilizar essa parte e falei, já que eu não consigo, mandei muito currículo mesmo estando aqui, porque você pode procurar emprego, você não pode trabalhar, mas é possível procurar emprego como visto de turista. Tava complicado, mas eu percebia que eu poderia ter alguma chance aqui. Aí decidi fazer o quê? Então a gente vai mudar para cá e vou fazer uma pós-graduação de 1 ano. Então apliquei o visto de estudante, o visto saiu acho que em outubro de 17. E aí em dezembro, aí a gente começou naquela correria de vender todas as nossas coisas, carro, eletrodoméstico, vender tudo para conseguir vir para cá. No finalzinho de 2017 a gente veio, a gente chegou até que foi um dia meio emblemático, dia 31 de dezembro, porque a gente chegou aqui. E dia 1º a gente já virou o ano no país novo. Pô, legal. E aí durante o processo, a pós-graduação só ia começar em fevereiro, e aí durante isso eu comecei a fazer o quê? Falei, eu vou estudar, eu não vou deixar de procurar emprego, né? Já estou aqui, até mais fácil de agendar alguma entrevista e tudo. E aí com isso, fiquei mandando currículo todo dia, e aí eu consegui uma vaga aqui na cidade de Hamilton, que eu não moro em Auckland, moro em Hamilton, que é 1h30 de Auckland, mas é só para ter uma comparação. Auckland tem 1,5 milhão de pessoas, aqui tem 150 mil pessoas. É um bairro. É um bairro mesmo. Aí eu comecei a mandar uns currículos aqui pra cidade e eu vi uma vaga que não tinha muito a ver comigo, assim, pelo título, que era Environmental Data Advisor. No mínimo eu vou ganhar experiência de entrevista, alguma coisa assim. E aí com isso eu consegui a entrevista aqui, foram com 3 pessoas. Isso foi no comecinho de fevereiro, ou seja, no meio de fevereiro eu recebi a proposta de emprego, só que eu tive que continuar fazendo a pós porque a empresa é do governo, só que ela tem uma parte de acreditação para ser empregador que chama Credit Employer. E por 2, 3 dias eles perderam essa acreditação daquele ano corrente. Eles tinham que renovar. Durante a renovação demorou um pouco, então comecei fazendo a pós-graduação, fiz os 2 meses, fiz alguns assignments lá que eles pediam, vai que atrás o visto eu consigo manter a pós, que é o work visa que eu preciso, mas depois de um mês, aí eu comecei a trabalhar part-time nesse emprego no finalzinho de março, e em abril eu peguei o work visa, aí eu desisti da pós, não tive que parar da pós, porque na verdade você não pode ter work visa, que é o que eu queria realmente desde o começo, que é muito melhor para você conseguir depois aplicar a residência, e aí eu fechei a pós e tô trabalhando lá até hoje, que já fazem quase 2 anos, né, que eu entrei no finalzinho de março de 2018 e tô até lá hoje. Durante o processo, quando você consegue o work visa, eu já apliquei a residência, você tem que ter essa pontuação mínima. Como eu consegui contar a experiência do Brasil e também a oferta de emprego que eu ganhei, eu consegui aplicar a residência. E eu peguei a residência em janeiro passado. Então, em 1 ano, eu consegui chegar, achar o emprego em 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, e eu peguei já a residência. Com essa residência agora, eu tenho uma residência provisória durante 2 anos, vai ser agora esse ano de 2019 e 2020. No final de 2020, começo em 2021, eu pego a residência permanente, e aí que dura 3 anos, e aí depois disso eu vou virar cidadão neozelandês, ou seja, eu vou pegar um visto, eu vou pegar um passaporte neozelandês, e aí eu tenho até os direitos de, por exemplo, morar na Austrália como se fosse um kiwi nativo. O que a Austrália não vai te oferecer são os benefícios de, por exemplo, saúde e educação que você tem que bancar por sua conta, mas o direito de ir e vir e trabalhar lá você tem normalmente como se fosse um neozelandês. E o que é esse trabalho que você faz, cara? Eu trabalho bastante com desenvolvimento de banco de dados, análise de dados e muita coisa agora em Power BI. Aqui tem os councils, que são órgãos do governo que gerenciam tanto a cidade no nível municipal quanto no nível regional. E eu trabalho num órgão da região de Waikato. E o que a minha área faz em específico? Eles monitoram a qualidade dos recursos naturais, quantidade de água disponível, qualidade da água dos rios, da parte de mar, nível dos rios, que tem muita precipitação de chuva, o que eles vão fazer, se vai ter alguma enchente. Todos esses dados coletados, avaliar se a água está numa boa qualidade ou não, vão tudo para um banco de dados centralizado, e é lá que eu trabalho fazendo tanto relatórios de checagem, para os cientistas conseguirem consultar, criar tendências sobre os dados históricos e futuros sobre os recursos naturais.
E já era isso Caramba. que você fazia lá no Brasil, no Itaú, né? Que você trabalhou 17 anos lá, ou completamente diferente? Durante a entrevista, o meu gerente perguntou, mas você trabalhava com dinheiro, tipo, não com dinheiro, mas com números de dinheiro? Eu falei, e agora você quer fazer com água? Eu falei, mas no final tudo são dados. Não importa se é um dado sobre movimentação financeira ou dados de qual que é o pH da água em tal rio da Nova Zelândia. Falei pra ele. Então, por esse motivo, não tinha muita diferença pra mim. Tudo bem, um novo conceito, novos, na visão de negócio, totalmente diferente, mas no final, tecnicamente, são dados. Então, a diferença, assim, o que você perguntou, aqui é um órgão público, mas mesmo sendo um órgão público, eles contratam como se fosse uma empresa privada. Eles publicam a vaga, você vai lá, aplica o currículo, faz a entrevista, se deu certo, eles te contratam. Não tem que fazer um concurso público pra você entrar em cargo público aqui. E você acha que a empresa te contratou por causa dessa experiência que você tinha ou não? E eu acho que sim, assim, aqui eles prezam muito por você mandar o currículo e também mandar uma cover letter, que é meio que você exemplificar naquela cover letter o que essas qualidades técnicas e soft skills também vão fazer diferença para aquela empresa. E ali, acho que como ele viu que eu tinha muita experiência com banco de dados, dessa parte de programação também, com .NET, analista de dados, né? Eu acho que isso contou bastante para ele ver que, por exemplo, assim, eu tinha muita experiência e eles pegaram muito na parte também de relacionamento humano, como você gerencia conflitos, múltiplas prioridades ao mesmo tempo. Para a empresa faz o quê? Ele te dá uma oferta de trabalho e você que faz o processo de aplicação do visto, que normalmente demora um mês para o Work Visa. E aí acho que ele vendo isso, eu entendo que pela experiência passada, tanto a experiência quanto a qualificação, fez muita diferença para eles aceitarem. E cara, você tá quanto tempo aí? Eu cheguei dia 1º de 2018, 1º de janeiro de 2018. Praticamente 1 ano e 10 meses. E como é que foi o início aí, o processo de arrumar a casa, de se adaptar? Foi fácil? Foi tranquilo? Como é que é a questão burocrática aí desse tipo de coisa? Então, quando você vem com o Student Visa, a minha esposa já tinha o Work Visa aberto normalmente, então ela já poderia trabalhar desde o começo. Ela fez enfermagem no Brasil, mas assim, para entrar aqui ela tem que validar o diploma com IELTS no mínimo 7. Então ela já veio com isso e a minha filha já veio com a escola também gratuita, a escola pública gratuita. Então o que a gente tinha mais problema era de arrumar uma casa. Eu aluguei Airbnb durante 1 mês e meio para só me precaver que eu não ia, caso não achasse uma casa tão fácil. Chegando aqui que eu comecei a procurar. Primeiro assim, tive que procurar um carro, né, para conseguir, porque aqui, mesmo tendo ônibus para você visitar a casa, não é igual no Brasil que o corretor te leva nas casas. Você tem que ralar, é como uma procura de emprego, que você tem que aplicar para as casas que estão abertas e durante 10 minutos, 20 ou 50 pessoas vão entrar naquela casa, avaliar a casa. Ah, achei interessante. Aí você manda uma aplicação como se fosse uma proposta de emprego e eles vão avaliar se o seu perfil, você tem filho, não tem, se bate com aquela casa. Então essa parte a gente demorou em torno de 1 mês procurando casa e no finalzinho de janeiro a gente achou uma casa. A gente procurou aqui pela parte que as escolas aqui tem umas qualificações, mesmo sendo públicas e sendo Nova Zelândia, tem algumas escolas tem variações tem escolas que tem mais recursos, menos recursos. A gente procurou umas com mais recursos, então a gente deu sorte de ficar bem perto da escola. Praticamente a gente vai andando 3 quadras para chegar na escola, nossa filha. E aí com isso, em 1 mês a gente tava meio que já a casa alugada. E aí foi essa minha correria de comprar móveis, essas partes, que normalmente aqui tem muito grupo de Facebook, a gente consegue comprar os móveis utilizados, já usados desses grupos, né? Então assim, no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, a gente já tava estabilizado para nós tinha um carro e tinha onde morar. Mas assim, fora isso, a adaptação da nossa filha na escola, que era o maior receio por ela não falava nada de inglês no Brasil, só via durante o maternal lá, ela fazia aqueles bem básicos de inglês, mas hoje em dia ela já corrige a gente já, porque ela tá muito mais avançada que a gente. Você vê que em 3, 4 meses a diferença é absurda, como a criança consegue absorver muito mais rápido que o adulto. Você vê que se você aprendesse de pequeno qualquer idioma, era muito melhor. Ela quantos anos tinha quando foi pra ir? Ela chegou com 5,5, hoje ela tá com 7,5, né? 7, né? 7, a vez ela faz em julho, então ela tá com, mas ela chegou com 5,5, mas em 2, 3 meses você já via que era, tipo, você chegava pra escola falando com ela em português, ela via um amigo e já trocava pro inglês e cada dia mais avançado ainda. Douglas, como é que foi essa parte depois, né? Que você entrou na empresa para começar a trabalhar. Como é que é a dinâmica, a diferença, né? Em comparação com o Brasil, na Nova Zelândia, né? Como é que é trabalhar com neozelandeses? A meu departamento tem em torno de umas 20 pessoas, mas se você for ver neozelandeses, se bobear, acho que é a minoria, porque tem pessoa de Tonga, do Sri Lanka, Índia, tem um, acho que é da Bielorrússia, o meu gerente, ele é escocês, o outro gerente, ele é
inglês, então você vê, é muito variado esse pessoal, assim, muito variado a origem das pessoas que estão ali. Tem uns kiwis também, acho que uns de 30, daria uns... Kiwis? Kiwis. É que assim, na verdade assim, tem o kiwi, a fruta, e kiwi, que é o apelido das pessoas que nascem aqui. Você brasileiro, aqui eles chamam de kiwi. Em vez de chamar neozelandês, normalmente eles chamam de kiwi as pessoas que nascem na Nova Zelândia, que faz essa outra parte. Só que assim, é bem sossegado, o pessoal é bem, assim, só pra ter uma ideia de comparação de horário, tudo durante a entrevista, ele perguntou se eu estava aberto a trabalhar um pouco mais que o normal, trabalhar sob pressão. Eu falei, mas o que é trabalhar mais que o normal? Por exemplo, 12 horas todo dia, durante a semana inteira, porque eu fazia isso às vezes no banco, né? Ele falou, não chega a esse ponto. Eu falei, então se não for isso, o resto é sossegado. Mas se você for ver até hoje, eu nunca fiz mais que 8 horas e meia em um dia de serviço. Normalmente eu entro 9 horas, 8 e meia, você tem que trabalhar 7 horas e meia, você tem de café da tarde, café da manhã, que é o que eles chamam de tea break, em cada período 15 minutos, então você trabalha 7 horas e meia e 30 minutos são intervalos para café. Então assim, o relacionamento é bem sossegado, o ritmo de serviço é bem mais sossegado que o do Brasil, tem a cobrança das datas, tudo, mas o ritmo é muito mais relax do que do Brasil. Então você consegue assim conciliar o seu trabalho e a sua qualidade de vida muito melhor que do Brasil. Por exemplo, no Brasil, uma época minha filha era muito pequena, a gente não levava lá para a escola, eu tinha que levar lá para minha sogra que morava na Vila Maria. Então eu saía de Santo André para Vila Maria para depois pro banco. Normalmente era 1h30, 2 horas só para ir. E fazia a mesma na volta, ou seja, 2 horas também. Então era praticamente 4 horas de trânsito, quando não chovia que ia para 5 horas todo dia. E aí você via, você trabalhava, tinha um emprego bom, mas o que você conseguia aproveitar durante a semana da família ou de fazer alguma coisa pessoal. E hoje, por exemplo, eu saio do serviço 5h30, vou pra academia e chego em casa às 7 horas, 7h30 já tô em casa. Dirijo hoje normalmente 12 quilômetros e isso eu faço em 10, 15 minutos. Em comparação de qualidade de vida em relação ao que tem no Brasil. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos pro nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você já foi para Nova Zelândia? Não fui, esse é um dos meus sonhos de infância, de adolescência, exatamente pelo motivo que a gente já falou lá no começo, né, Senhor dos Anéis. Pra quem mora numa bolha e não sabe, os filmes, os originais, né, do Senhor dos Anéis, lá da época de 2001, se não me engano, foi o primeiro, entre 2001 e 2003 ou 2004, foram todos gravados na Nova Zelândia, pelo Peter Jackson, né, o diretor, que é neozelandês, inclusive, criou a Weta, né, que é a firma, a empresa daí. Mas para não ficar só no lugar comum do Senhor dos Anéis, a gente pode falar também um pouco da cultura neozelandesa, né, que lá eles têm a cultura maori, que são mais ou menos como se fossem os índios, os aborígenes, o povo nativo dessa região polinésia ali, que eles acabaram chegando na Nova Zelândia e também se estabeleceram lá, cresceram e a cultura ainda existe hoje em dia, apesar de muito menor, né, mataram todos os índios como no Brasil, mataram lá também, mas ela ainda sobrevive em várias coisas, como as tatuagens maori e também no haka, né, que é uns gritos de guerra que eles faziam literalmente para ir pra guerra com outras tribos, daí o nome grito de guerra, mas que também hoje em dia é usado pela seleção dos All Blacks, a seleção de rugby da Nova Zelândia, que antes de cada partida eles fazem um haka pra meio que intimidar os adversários e tudo mais. Então é bem interessante pra quem curte esportes fora do futebol. Você já foi pra lá, Gabs? Não fui pra lá não, cara. Eu só ia falar que o haka também é usado hoje em dia por coaches quânticos, né? Você já viu isso? Já vi também. Vai inspirar o pessoal. Ô Douglas, você já viu alguma coisa dessa cultura maori por aí? Sim, aqui tem bastante. Tem alguns templos que você consegue visitar. Por exemplo, também tem em Rotorua, tem bastante coisa maori que eles falam, que eles chamam maori, não maori. Mas eles têm bastante templo. Tem alguns lugares que você pode pegar, por exemplo, e você paga o ingresso e você tem, por exemplo, esse show que mostra a cultura deles com mais ênfase. Você consegue ir lá e meio que interagir. Também, aqui em Hamilton também tem um museu que tem bastante coisa sobre os maoris, por exemplo, a parte de os barcos que eles utilizavam, tem réplica de templo, é bem legal essa parte. E assim, hoje em dia tem bastante coisa sobre isso aí. Se você comparar, por exemplo, o que eles fazem aqui sobre a cultura maori, é bem mais legal do que, por exemplo, na Austrália. Que na Austrália, eu fui lá uma vez, você não vê muita referência aos aborígenes. Aqui tem bastante a cultura, nos parques também, tem sempre alguma coisa relembrando essa parte, então é bem legal. E você chegou aí nos parques do Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus? Não, na verdade
eu nunca fui. O pessoal comentou comigo esse fim de semana. Se eu não me engano, acho que é uns $150 por pessoa para visitar. Eu achei um pouquinho caro, por enquanto não foi ainda. Se você for ver, é bem perto daqui, chama em Mata-Mata, que é em Hobbiton, né? Bem perto daqui, dá 1h20 de carro, daqui. Que meio que Hamilton fica no meio do caminho, né? Você consegue ir pra praia perto, tem uma praia a 40 minutos, você pode descer um pouco, você também consegue ver neve, e ir pra Auckland também, que é 1h30. Mas eu nunca fui pra lá, não. É bem caro mesmo. Eu achei um pouquinho caro. Se eu for eu e minha esposa, já dá $300, ou seja, você vai gastar mais que vai comer alguma coisa, vão ser uns $400 no fim de semana. Eu achei um pouco pesado ainda. Então, por enquanto, qualquer coisa que minha filha crescer, a gente pode ver mais, mas por enquanto não sei se a gente vai, não. Mostrar os filmes pra ela primeiro, esperar, ver se ela gosta. O que vocês costumam fazer aí no tempo livre de vocês? O que é o passeio normal da família neozelandesa? Basicamente assim, o que o pessoal faz muito aqui, durante os sábados, muitos fazem os esportes. Por exemplo, ou vão jogar rugby, ou vão fazer uma dança. Minha filha faz natação aos sábados e faz jazz durante a semana, um dia por semana. Então, normalmente, se você passa nos parques durante o fim de semana, ou até mesmo ontem, perto do serviço, eles fazem muito esporte no final da tarde. E aqui o horário de verão dura 6 meses. Então, começou no comecinho de outubro e vai até finalzinho de abril. Então o pessoal aproveita muito essa parte dos parques. Praticamente o que você vai ver aqui tem muito playground, então as crianças adoram ir para o playground ou pedalar também. Tem muitas famílias que pedalam com as crianças, mesmo pequenas, ou levam naquelas cadeirinhas que tem as rodinhas que puxam atrás, ou no guidão. Se você for ver assim, o que tem muito é essa parte de você fazer atividades ao ar livre, e em todos os lugares aqui, que é muito legal, muitos dos parques, se você tem aquelas churrasqueiras que são grátis. Então você vai chegar lá, leva sua comida, sua carne, alguma coisa, faz um piquenique, e você chega lá, já liga a churrasqueira, aquelas churrasqueiras todas de metal, não são de carvão, né? Você consegue fazer muita atividade externa, outdoor, de graça, contato com a natureza, sem muito gasto, porque não tem aquele problema de você levar uma térmica com bebida e comida e chamarem você de farofeiro. Porque aqui o normal é isso. Se você vai na praia e não leva nada, passa fome. Caramba. Algares, lanchonete, só que assim, a maioria vai comer o que levou. No serviço do dia, eu levo marmita normalmente. Tem pessoas que almoçam, comem um lanche ali perto, mas normalmente eu tenho essa meia hora de almoço e normalmente eu prefiro cozinhar em casa que levar. Então assim, a tradição é essa, e também no final do ano o pessoal acampa muito. Então quando você vai no final do ano nos campings, é totalmente lotado. Você tem que sempre reservar com antecedência de uns 4, 5 meses, feriados que vão ter, por exemplo, porque senão você não consegue achar lugar para ficar, mesmo em campings. Por agora eu vou acampar, agora dia aqui é diferente um pouco. Na próxima segunda-feira é o dia do trabalho aqui. A gente vai acampar também, mas eu já reservei isso há 4 meses atrás para conseguir pegar o lugar que você pode poder acampar. Cara, você falou de churrasco aí, eu sou um entusiasta do churrasco. Tem carne boa pra comprar aí? É caro? Tem carne boa, é um pouco diferente do Brasil. A picanha você tem que ir em açougues mais especializados e pedir para eles cortarem. Você não acha a picanha cortada, por exemplo, como se fosse no Brasil, que você tem picanha fatiada, picanha já peça pronta para você. Mas o que a gente tem, o que tem muito aqui seria o que próximo ao contrafilé, que é o rump steak. Essa é muito boa, essa carne, é bem macia. Em relação a churrascos, se você for pro lado da linguiça que a gente tem no Brasil, já complica que aqui é bem complicado. O gosto não é igual ao do Brasil, não. Aqui no Brasil é bem melhor a parte de churrasco em relação a essa parte de linguiças, mas em relação à carne não tem muito problema, não. Cara, isso de linguiça, só comentando aqui, é uma coisa muito, muito brasileira, pelo que eu percebi. Ou talvez latino-americana, não sei. Mas é muito difícil de encontrar aqui na Europa, por exemplo. Na Alemanha, eles fazem mais salsichão, né? Ou chorizo. Aqui na Espanha também, né? O chorizo de Ramon, essas coisas. Mas essa linguiça calabresa que a gente faz no Brasil, isso eu nunca vi fora do Brasil, cara. Então, é complicado essa parte. Até a gente tentou fazer uma feijoada aqui, a gente achou uma que parecia um paio e pegou feijão. O resto você consegue achar aqui, arroz, feijão, você consegue achar normal. Então a gente conseguiu fazer. Você não acha, por exemplo, costela de porco também é meio estranha. A costela de porco aqui é muito fininha, ela é muito mais pra osso do que pra carne. Então, pra você fazer igual no Brasil, essa parte você não consegue. Mas do restante, até que o pessoal comenta de morar fora é complicado em relação à alimentação. E eu não vejo muito problema. A gente consegue cozinhar normalmente tudo que a gente tinha no Brasil, tudo bem. Você não vai ter alguma coisa, queijo catupiry, você não vai achar aqui. Mas abacate, por exemplo, e o abacate é engraçado, eles adoram o abacate e comem muito abacate, só que aquele é o avocado, não tem o abacate aqui no Brasil. Tanto é que tem época que tem abacate tá caro, chega a custar $5 um abacate pequeno. Nossa. Caramba. Então aí o pessoal tem época, o pessoal rouba mesmo. Chamam até a polícia, os produtores de abacate, o pessoal invade as fazendas pra roubar abacate. Caramba, tem roubo de abacate é um problema na Nova Zelândia.
Porque Caramba. é um vídeo sempre, e como chega a $5, se você roubar 5 abacates, ou 10 abacates, é $50. É mais caro que a carne. Sim. Cara. Caramba. Esse é o mercado dos orcs, provavelmente, né? Bom, mas se você quer comer linguiça, então não vá pra Nova Zelândia. Essa é a dica. Eu diria que não. Eu achei um lugar aqui que eles fazem que é um açougue artesanal, então você consegue achar uma próxima ao Brasil. Mas fora esse lugar, o restante é complicado. Só que assim, o pessoal adora muito aqui uma salsicha que é bem, parece que é de frango, alguma coisa, que até nos depósitos de material de construção eles também vendem, que é a tradição aqui. Eles fazem uma linguiça na churrasqueira com um pouco de cebola e uma fatia de pão-puma. Então eles fazem muito isso. As escolas aqui fazem muitas viagens pro interior e os alunos, para fazer um fundraiser, eles fazem isso, né? Ou as crianças vão fazer lavagem de carro perto da escola para ajudar a escola a arrecadar esse dinheiro para um jogo que eles vão viajar, ou eles fazem essa parte de fazer esses lanches com salsicha e pão-puma para poder levantar dinheiro para a escola. E é bem diferente essa parte de cultura de trabalho. A criança, por exemplo, as mães em grupo de Facebook falam, meu filho tá com 14, 15 anos, se alguém precisa cortar grama, alguma coisa, me chama que ele vai lá sem nenhum problema. Então assim, tem aquela cultura de você, não é que vai fazer um trabalho infantil, você vai pôr a criança, ou no caso o adolescente, para conseguir fazer esses trabalhos iniciais e ver se ele tem gosto ou não. Tanto é que durante o high school você pode fazer esses cursos de culinária, marcenaria, então não é só aquele ramo de você fazer só o estudo acadêmico sem nada prático, você já consegue fazer essa parte de testar as suas habilidades e ver o que você depois vai querer escolher para fazer como faculdade. Então é bem diferente essa cultura de ajudar a escola, tudo é bem diferente. E uma pergunta, Douglas, que a gente esqueceu de fazer lá no começo, né? Sobre o inglês. Como é que foi para você se mudar? Você já falava inglês bem antes de ir para aí? E como é que foi a adaptação chegando aí, que tem o sotaque também da neozelandês? Então, o que acontece? Sobre o inglês, eu fiz no Brasil uns 7, 8 anos na cultura inglesa. Aquela ali no centro de Santo André? Na verdade, assim, uma época eu ali não fiz, porque depois, quando eu comecei a procurar emprego em São Paulo, eu fui pra São Paulo. Aí eu fiz um pouco, quando eu morava em Praia Grande, eu fazia um pouco em Santos, e depois eu fiz o restante na Vila Maria. E aí depois eu usava mais, assim, no serviço, no banco mesmo, era mais quando tinha alguma conferência com a Microsoft, alguma coisa bem pontual. Usava mais quando eu viajava. E aí, quando a gente veio pra cá, tava planejando mudar pra cá, eu tentei tem que fazer o IELTS. E aí eu fiz um preparatório do IELTS, depois disso eu tirei em torno de 6,5 na média geral, que pediam aqui. E assim, vim com esse IELTS, só que assim, durante a entrevista, por exemplo, quando eu mandei lá e me chamaram pra entrevista, eu vi que era 1 hora de entrevista com 3 pessoas. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir tão bem, mas eu falei, é aquele negócio, o não eu já tenho e eu vou ganhar a experiência de pelo menos ir lá e falar, ver o que eles perguntam. Algumas perguntas durante a entrevista eu pedia pra pessoa perguntar de novo, ou quando perguntava de novo e eu não entendia, eu respondia alguma coisa tentando relacionar com aquilo ali. Vendo que eu não conseguisse realmente explicar aquele pontual. Mas assim, em relação sobre o sotaque, ainda assim, hoje já acostumei bem mais, mas no começo você sofre um pouco do accent bem diferente. Por exemplo, eles usam muito aqui, eles falam, em vez de falar seven, falam seven. O sotaque é um pouco diferente. O left pra eles é lift. Só que lift também é elevador. Então você começa a confundir essas partes de... Mas assim, agora, hoje em dia, você consegue aí já... Tem pessoas ainda do serviço que tem um sotaque um pouco mais forte, que eu não consigo ainda entender tudo. Mas, por exemplo, o que eu vejo mais assim, durante o café, que eles falam de temas variados, coisas do dia a dia, algumas coisas muito locais, e com vocabulário bem específico, aí eu viajo um pouco ainda. Mas assim, reunião de trabalho, tudo, não tem problema. E também assim, às vezes quando tem alguma coisa muito importante que eu acho, com alguma dúvida, eu também gosto de, por exemplo, mando um e-mail só pra confirmar, para você não ter um falso entendimento, né? Entender errado o que a pessoa pediu. Mas durante o dia a dia vai sossegado. Mas no começo foi complicado você fazer essa adaptação do seu ouvido. Até que quando eu fui pra Austrália, agora a gente foi pra Austrália viajar de férias, esse ano foi em abril, falavam que o australiano também fala bem complicado. Só que eu não sei se por causa de já acostumar com o ouvido do accent do Kiwi, lá já achei mais normal a Austrália. Não achei tão ruim, assim, tão complicado o accent deles. Já foi mais sossegado. Agora vamos para o quadro Verdade ou Mentira, que eu acabei de inventar, e se ficar ruim a gente vai pedir pra tirar. E aí, Patrícia? Bora lá. Me pegou de surpresa aqui. Então, nesse quadro eu vou falar algumas curiosidades sobre a Nova Zelândia, e o nosso convidado aí, que mora na Nova Zelândia, vai falar pra gente se é verdade ou mentira. Vamos ver se ele vai saber. Tem mais ovelhas do que pessoas vivendo na Nova Zelândia. É verdade ou mentira, Douglas? Com certeza. Quando você viaja, você vê em todo lugar, você vê muita ovelha. A população acho que é em torno de 5 milhões de pessoas. E ovelha não tem, é bem mais que isso. Justamente por esse fato, na Nova Zelândia é mais fácil você morrer atropelado por uma ovelha do que por um carro. Verdade ou mentira? Eu acho que é mentira.
É mentira. Quer dizer, eu não sei, na verdade. Eu inventei isso, mas pode ser que seja verdade. Se fosse um canguru, né? Canguru pode botar um boxe com você e te derrubar, né? Porque a ovelha, normalmente, elas têm muita, você vê muito na estrada, mas elas estão nas fazendas, né? Ou quando, por exemplo, tem algum lugar que eles vão transportar as ovelhas, eles fecham a estrada e transportam de uma fazenda para outra. Mas não teria como você ser atropelado por ovelhas e morrer. Você vá até o pasto lá e queira intimidar ela, né? Querer passar a mão nela, elas estejam meio nervosas. Para cada pessoa que vive na Nova Zelândia, é produzido em média 100 kg de manteiga e 65 kg de queijo por ano. Eu voto que sim, porque foi muito específico. Assim, eu acho que sim, não tenho esse número, mas porque tem muita fazenda aqui, então eles criam muito gado, tem muita produção de leite e laticínios, eles são, se eu não me engano, um dos maiores exportadores de laticínios do mundo. Então eles exportam muito leite e queijo. É verdade mesmo. Só pra entrar na brincadeira, a seleção da Nova Zelândia já ganhou do Brasil no futebol masculino. Verdade ou mentira? Eu acho que é mentira. É mentira. O rugby, concordo, mas tem futebol na Nova Zelândia? As crianças daqui jogam, você vê eles jogando. Eu fui assim, acho que uns 2 ou 3. Em Auckland também, eu fui outro de fim de semana, eles também estavam jogando. Mas o forte mesmo é o rugby. Mas assim, agora eu vejo que eles estão incorporando essa cultura do futebol. Até que agora tá tendo a Copa, o Mundial de Rugby no Japão. E acho que agora eles vão pra semifinal agora, tá? E o All Blacks tá na semifinal, né? Pra jogar contra, se eu não me engano, a Inglaterra, eu acho. É que eu não acompanho muito essa parte de rugby, mas eu acho que não, do futebol. O forte mesmo é o rugby. O animal que mais mata pessoas na Nova Zelândia é a cobra. Verdade ou mentira? Com certeza é mentira. Não tem cobra aqui. Não tem cobra na Nova Zelândia. Olha só, eu não sabia disso. Se eu não me engano, quando eu vi uma vez, como a formação aqui é mais recente, o continente, a formação das ilhas veio muito de movimento sísmico, ele surgiu depois que os outros continentes já tinham aparecido. Então, assim, não tinha como a cobra vir nadando até aqui. Pô, se você gostou desse quadro, deixa um comentário aí pra gente. Se você tem a sugestão de algum quadro, alguma coisa que a gente não faz hoje, que a gente poderia perguntar aqui pros convidados, deixa um comentário aí pra gente. Agora, Douglas, vamos falar sobre dinheiro, cara. Bom, você trabalhou aqui no Brasil por bastante tempo no Banco Itaú, então, instituição grande aí, né, um lugar que as pessoas geralmente falam que é um lugar legal de trabalhar, que paga-se relativamente bem. E como que é a questão de qualidade de vida relacionada ao que você ganha aí hoje, com o que você ganhava aqui? Hoje você ganha mais, hoje você ganha menos? Conta pra gente. Então, se você for comparar o valor, só o valor, quanto eu ganho, com certeza, por exemplo, hoje eu trabalho em um órgão do governo, não tem divisão de lucros, não tem que nem o banco tinha lá. Mas se você comparar o que eu ganhava no banco com o que eu gastava, por exemplo, de tudo ao redor, plano de saúde, escola para criança, o inglês que eu ia gastar pra minha filha durante vários anos, o que eu ganho hoje, com certeza aqui é muito mais fácil de você viver com o salário que a gente ganha aqui. Tipo, se você fazer a conversão, por exemplo, hoje o dólar neozelandês pro real tá em torno de $1 para R$2,70. Mas quando você coloca na balança todos os gastos que você tem, hoje aqui, com qualidade de vida, escola gratuita para minha filha, escola praticamente o que eu pago para ela por ano de escola pública, que eu nunca teria no Brasil, mesmo pagando particular, que seria, eu acredito que no Brasil, para os padrões de lá, seria em torno de uns R$5.000 por mês, aqui eu não pago nada, eu dou $300 por ano para a escola, como caráter de doação mesmo. Então, no final, aqui a qualidade de vida, tanto em relação a tempo e também ao dinheiro, fica bem melhor do que do Brasil. O que eu estava até comparando aqui, até entrei no site agora para ver, por exemplo, você ganha muito no Brasil, vamos supor que você ganha R$200 mil no Brasil por ano. Eu comparei aqui, vi aqui hoje, o Honda Civic está R$100 mil. Aqui, o salário, mesmo que você, um salário normal que você consiga ganhar, você vai ganhar uns $60 mil por ano. Um salário que seria o inicial. Só que o Honda Civic aqui custa $30 mil. Ou seja, você ganhar R$200 mil no Brasil, uma mágica para a grande maioria da população, e você vai gastar, por exemplo, 100 mil num carro. Aqui ganhar $60 mil não é algo difícil para as profissões mais qualificadas um pouco, e um carro custa 30 mil. Então, só com isso você já consegue comparar que o que você ganha, você consegue comprar mais do que no Brasil. Com certeza. Quero ver essa comparação aí. E também, tipo, para uma pessoa solteira, você diria que também, que não... Você falou da questão da sua filha, né? De escola e tudo mais. Você acredita que uma pessoa solteira também valeria a pena nessa questão da qualidade de vida? Eu acredito que sim. Se você vem, por exemplo, aqui também eu tenho saúde gratuita. Então, eu não pago plano de saúde e consigo usar o público. Você consegue ir lá e agendar uma consulta com um médico, você paga $15. Só que se ele te passar 3, 4 remédios, você vai pagar $5 de remédio. O resto tudo o governo paga pra
você, porque você pagou o imposto previamente. Então, assim, mesmo para quem você tem muita demanda aqui, por exemplo, para a parte de TI, quando você entra nas vagas, tem muita demanda. Então, assim, eu entendo que se você vem aqui mesmo sendo uma mulher ou um homem solteiro, você vai conseguir realmente aqui ter uma qualidade de vida e o salário você consegue se bancar. Tem muita parte de flatmate aqui, então você vai assim, às vezes no começo você pode vir aqui e morar, dividir quarto com alguém ou dividir a casa com alguém até você se estabilizar. Mas mesmo assim, eu acho que a diferença pela qualidade de vida, de segurança que você tem da parte de saúde, mesmo assim compensa muito. E assim, acho que não tem o preço que você consegue medir, por exemplo, você tá dirigindo, parar no semáforo e ficar com aquele receio à noite de alguém vir querer te assaltar. Então, se você contar tudo que você tem de qualidade de vida, tudo não tem como comparar, na verdade. A qualidade de vida, o que você tem de calma é incomparável com o do Brasil. As crianças indo pra escola, de patinete, às vezes até sozinhas com 5, 6 anos de idade, que acha muito estranho. Então, no final, tanto para você morar como sendo vamos supor, uma pessoa de 20 e poucos anos, ou eu que vim, por exemplo, com 42, não tem nenhum problema, assim, é muito melhor. E, bom, agora a gente vai pra hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pro convidado contar histórias engraçadas, gafes, micos, que tem acontecido nesse tempo fora do país. Você lembra de alguma história aí, Douglas? No serviço tem alguns momentos dessa parte que eu comentei com vocês, de o inglês não ajudar em relação a palavras muito específicas. Então o que acontece? A pessoa às vezes fala com você rindo alguma coisa que parece ser engraçada, o que normalmente eu faço às vezes quando eu não entendo, eu peço às vezes pra repetir. Se eu vejo que eu não vou pedir, eu fico com vergonha de pedir de novo, eu pego, por exemplo, e dou risada junto, mas você fica naquela meio, você ri, porque a pessoa tá rindo, mas às vezes você não tá entendendo o que a pessoa tá querendo te explicar com muito detalhe. Teve também uma vez que a gente veio aqui, quando a gente veio viajar, não é um bom exemplo, mas é bom pro pessoal já ficar esperto. Eu tava viajando, era cheque de Hamilton pra outra cidade, e era meio longe a viagem. E aí eu falei, não tem ninguém na estrada, e o limite é 100 por hora, né? E aí eu falei, vou um pouco mais rápido pra ver se eu chego mais rápido em outro destino. Aí parece filme americano, eu comecei a acelerar um pouco mais, cheguei a 110, e aqui tem a mão inglesa, né? E aí na volta, na mão contrária, já virou a polícia atrás de mim. Aí ele já virou, ligou a sirene e veio atrás de mim, parecia que eu tava fugindo da polícia. Aí eu falei, como não tem ninguém na estrada, ele quer falar comigo, né? Porque só tinha eu na estrada e ele. Ele apareceu do nada, surgiu, e aí naquele momento eu falei, acho que vou tomar uma multa. Porque eu tava 110 e o limite era 100 por hora. Aí ele explicou, e quando eu voltei pro Brasil, a multa já tava lá, chegou muito rápido lá. Eu cheguei, depois a multa já chegou antes de eu voltar pro Brasil. Já tava em casa esperando a multa. E assim, o primeiro dia que eu peguei o carro aqui pra alugar, quando a gente tava em Auckland, a primeira vez que ele veio como turista, como era a mão inglesa, pra mim era muito estranho a mão inglesa, porque você parece que tá dirigindo na contramão e você não tem a noção muito da guia do lado que seria a sua, que você iria dirigir, que tem a volante no Brasil que é o lado esquerdo, né? Aqui o volante é do lado direito. E aí eu acabei de tirar o carro da locadora de automóveis, eu virei a rua e comecei a comer um pouco de faixa, até acostumar com aquela posição que você tem que ficar, que é muito estranha. Foi também impressionante. Eu virei a esquina, o guarda me parou, porque ele achou que eu tava dirigindo, ele só tava com sono, só tava com jet lag. Eu falei, não, eu tô aqui em Auckland durante 4 dias, eu nem aluguei o carro pra evitar o jet lag. O jet lag é complicado realmente, aqui a gente começava a acordar, por exemplo, no começo a gente acordava às 3 da manhã, depois no outro dia 4 da manhã, até conseguir acostumar o jet lag de acordar às 6, 7 da manhã, que é um horário normal. Aí quando eu fui encostar pra parar, que o guarda me parou, né, já bati a roda e arranquei do carro, a calota do carro. Porque assim, você não consegue dimensionar aonde você vai encostar, se você para muito longe ou para muito perto da guia. Mas aí ele só me orientou, te falar, dirige com cuidado, não tem problema. Esse caso não foi multa, foi só por orientar, porque como eu comi a faixa, mas foi assim, coincidentemente, acabei de tirar o carro, ele me parou. Foram, acho que esses perrengues aí que você tem, e também essa parte da casa que você tem que procurar por sua conta e risco, não tem aquele, não é um glamour, mas por exemplo, quando você fala que vai alugar uma casa no Brasil, é muito mais fácil que alugar uma casa aqui, né? O pessoal te oferece, você vai lá meio que escolhe, aqui é bem mais complicado. Caramba, e aparentemente tem ninhos de policiais, né? Você abre assim, sai um carro de polícia. Então parece que você pode dirigir que não tem ninguém. Aí quando você acha que você pode dirigir mais que o limite de velocidade, eles aparecem. Aí já vem, foi isso mesmo. Aí ele veio atrás e falei, só tem eu na estrada. E a sirene ligada não é pra outra pessoa, ou não é pra ovelha, é pra mim, né?
Douglas, muito obrigado aí pelo seu tempo, por ter contado um pouco aí pra gente sobre como é a vida, como é ser um kiwi. Fiquei ainda mais curioso pra conhecer esse país. Obrigado a vocês aí. Quem quiser vir, acho que enfim, tem muita oportunidade, viu? Se você até simulei aqui, se você tiver um pouco de experiência aqui, você consegue aplicar. O meu cunhado veio pra cá e ele veio agora com o Work Visa. Ele tava na Argentina, já conseguiu como designer gráfico pra cá. Então tem muita oportunidade aqui. Na TI tem muito mais ainda. Eu acho que é um dos países que está mais aberto para você conseguir ter essa estrutura de você ter os benefícios de um cidadão como saúde, educação, gratuito, mesmo se trabalhando aqui. Você não tem que pagar nada por enquanto. Né? Você não paga nada, na verdade, você não paga por virar cidadão e também não paga durante, mesmo estudando ou mesmo trabalhando. Pessoal, por hoje foi isso. Muitos abraços da Nova Zelândia e obrigado pela sua audiência. E entra lá no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo essencial para o Douglas ele começar essa vida na Nova Zelândia. Então, seja na pós-graduação para ele conseguir o visto, seja na entrevista de emprego para ele trabalhar no dia a dia, então é algo imprescindível para você. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, com cursos sobre as tecnologias que o Douglas aprendeu e usou no trabalho dele, tanto de BI quanto de programação, de .NET e tudo mais, além também de cursos de marketing, design, business, soft skills, cursos sobre como você fazer um currículo para você mandar para o exterior. Então com certeza vai ter um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.